Olá, Brasil! Cheguei chegando para mais um podcast. Podcast não, hoje nós estamos até reunidos para um bate-papo aqui com o secretário de Agricultura, o Wender Nogueira. Porém, nós queríamos que você tivesse acesso a um conteúdo muito especial, que foi o Dia de Campo, promovido pela Semagre de Rolim de Moura. Antes de você sair do canal, tem conteúdo muito relevante e interessante, não só para cafeicultura. Meu amigo Wender Nogueira, fala um pouquinho aí sobre essas palestras aí, o que aconteceu ali ontem. Gabriel, é muito importante, né? Esse tipo de palestra, dia de campo, que é o quê? É trazer informação e experiências novas para quem de repente está lá só trabalhando, só produzindo e acaba pagando um preço por não ter informação. Então, o dia de campo é para isso. A gente tivemos palestras ontem com o Dr. Henrique sobre a questão de clones, qual o melhor clone para nossa região, para aumentar a produtividade. Nós tivemos com a contadora Leide, que é para falar também sobre a saúde financeira, sobre o que pode acontecer se você não levar a sua contabilidade em dia, se você não tratar a sua propriedade rural como uma empresa. E isso foi o nosso tema de ontem, várias palestras nesse sentido, para trazer informação para o homem do campo. Fique agora com a palestra, aliás, um bate-papo muito gostoso entre o Josias e o Antônio, ambos mestrados na área. O Antônio e eu, nós estamos aqui também representando o PPG Agro. O que é o PPG Agro? É um mestrado de gestão do agronegócio lá da Universidade Federal de Rondônia de Cacoal, do campus de Cacoal. Então, nós somos colegas do mestrado de lá e nós estamos aqui também querendo, então, para quem tem interesse, fazer o mestrado em gestão do agronegócio e sustentabilidade, que é o nome do mestrado, né? Lá em Cacoal, também tem essas turmas de mestrado acontecendo lá 2 vezes por ano. Também é mais uma opção aí para quem quer seguir na carreira acadêmica aí, tá? Então, qual que é a nossa ideia aqui? Não é fazer uma palestra assim, muito técnica. Nós só queremos fazer uma conversa bem aberta aqui com os produtores, também os acadêmicos aí de agronomia, porque é vocês que vão pegar o boi pelo chifre daqui para frente, tá? E tem uns detalhezinhos, sabe aquele pulo do gato que às vezes causa problema lá na propriedade? Então eu vou aproveitar que meus parceiros, meus produtores estão aqui, tem uns modestos, e eu vou falar mal deles. Aí depois nós resolvemos lá. É, dona Silene? Gente, vamos lá, porque interessa que o tempo está passando, né? Quando eu convidei o Antônio para nós fazermos essa fala, é que para quem é técnico de campo, que nem eu e ele, a gente vê muita coisa acontecendo, muitas falhas que não dá para consertar depois. Tem coisas que você consegue consertar. Tem uma lagarta comendo ali um café. Você consegue ir lá passar um produto biológico, passar um inseticida químico e controlar. Mas tem coisas que não dá para controlar. Antônio, aonde está, na sua concepção, a raiz de todos os problemas de uma lavoura ruim ou do sucesso de uma lavoura boa? Onde que começa o problema ou o sucesso, na sua concepção? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, né? A gente estava conversando com o Antônio, vamos falar alguma coisa bem prática lá para os produtores, né? A gente conversar mesmo, por causa que às vezes a gente tem muito conhecimento técnico, né? Tem as pesquisas, né? O Henrique acabou de passar aqui para a gente, que é de extrema importância, essas pesquisas que vêm para a gente tá disseminando, né? A gente que é técnico, disseminar para os produtores. Porém, tem aquela questão que é a prática, né? Que a prática não tem como a gente fugir dela. Aí o José falou, Antônio, vamos lá. Eu falei, bora, vamos lá pra gente conversar algumas coisas que a gente sempre tá andando aí no campo, tá vendo? E é coisas que a gente pode resolver simples, né? São coisas difíceis. Aí eu falei, beleza, aí a gente topou, a gente tá aqui para falar mais ou menos sobre isso. Aí a gente quer também, né, convidar a todos, se tiver alguma dúvida, conforme a gente vai falando aqui, pode estar perguntando. Se eu não responder, o Josias vai responder. E agradecer também, né, o nosso secretário, parabenizar ele pelo bom trabalho dele. Em nome dele, agradecer a prefeitura também pelo evento, né, que eles têm importância para os nossos produtores. Então, Josias, qual é o principal, né? Para nós, eu que sou viverista também, né, e a gente que é técnico, é o plantio, né? É na onde vai definir, na onde você vai ter uma lavoura de sucesso, ou você vai ter muito trabalho para produzir, né? Na verdade, se você fizer um plantio meia boca, você vai ter mais gasto, né? Vai dar mais trabalho, vai dificultar você produzir
aquilo que vai dar retorno. Então é mais ou menos isso, né, Gil? A nossa proposta que é falar de plantio e algumas técnicas, né, que a gente usa na prática mesmo. Muito bom. Tudo para dar certo precisa partir de um bom planejamento. Olha, eu vou falar agora para você. Não vá nem passear sem planejamento. Porque você corre o risco de ficar sem gasolina na estrada, corre o risco do pneu furar porque estava muito ruim. Então, o planejamento enquadra em tudo na nossa vida. E, gente, quando a gente fala de uma lavoura de café, por exemplo, aqui, ó, nessa propriedade aqui da família Mendes, meus amigos aqui, que tem ao todo 30 mil pés de café. Não, agora já tem mais, né? 30 mil pés está em produção. Eles já plantaram mais 12 mil plantas ali, nova. Então, você tem uma noção de custo dessa implantação? Então, isso parte desse planejamento. Então, assim, Antônio, quais são as principais etapas para a gente saber o objetivo do planejamento da implantação da cafeicultura? Então, Josias, até usar como exemplo, né, que é a propriedade do nosso parceiro Daniel, dos irmãos dele e do pai dele. A primeira parte, quando a gente vai planejar um plantio, é escolher a área, né? É na onde você vai implantar e vai estar ali 20, 30 anos até você renovar uma lavoura e se os seus filhos continuar, né, praticamente para sempre. Então, quais são os pontos importantes, né, para a gente estar planejando para plantar um café? Primeiro, pessoal, acesso. A gente tem que ter acesso à lavoura, né? Eu até trouxe umas imagens aqui bem simples, né? Destaquei ali a estrada, tem que ter a estrada, né? Escoamento da nossa produção e chegada de insumos também. Água, pessoal, água é um insumo importantíssimo para os nossos cafés robustos. Se não tiver água, infelizmente não produz. E a área, né? Tem uma área, é importante destacar, né? Que a gente já teve colegas aqui que falou da questão ambiental, uma área já consolidada, né? A gente vai ter, um exemplo, tem uma propriedade aí de 21 alqueires, né? 50 hectares. É interessante a gente sempre estar olhando para aquela área já consolidada, que já tem pasto, para a gente poder estar aproveitando dela melhor. Muitas vezes o pasto está degradado, a gente escolhe aquela área para fazer o plantio, né? E a questão da declividade também, né? Sempre escolher áreas planas e áreas não muito úmidas, né? Tentar com boa drenagem aí. Aqui a gente observa, né? Eles escolheram a área perfeita, embaixo plantaram e hoje, se vocês olharem para trás, vocês vão ver aí a produção deles. Escolher também, né, a questão do sentido de plantio, né? É importante, sempre acompanhando a declividade do terreno. Né, a gente, né, Josias, se você quiser complementar também, você pode estar complementando. A ideia é mais um bate-papo mesmo, né? Sim, nas andanças aí, temos muitos exemplos de coisas que deram certo e coisas que deram errado. Então, assim, nessa escolha da área aí, você falou na água, gente, eu não posso falar não, mas eu já presenciei anos de o produtor perder toda a produção, não compensar colher a lavoura. Não sei se vocês se lembram, se não me fala agora, foi 2024, que foi aqui mesmo, deu 5 meses de seca. 5 meses fechados, certinho, sem um pingo d'água de chuva aqui. Se você não tem uma água para fornecer para as plantas, nesse período, teve um produtor que podou a lavoura em dezembro, aqui próximo. Por quê? Não deu, não compensou, teve que podar a lavoura para ela se reformar mais cedo. Então, não vamos pular essas etapas do planejamento. Então, aí tem a questão também, né, pessoal? Você já escolheu a área, tudo certinho, agora a gente vai partir para a parte de preparo dessa área. A gente sempre tem que observar se a gente tem os maquinários disponíveis. Água para fornecer para as plantas, nesse período, teve um produtor que podou a lavoura em dezembro, aqui próximo. Por quê? Não deu, não compensou, teve que podar a lavoura para ela se reformar mais cedo. Então, não vamos pular essas etapas do planejamento. Então, aí tem a questão também, né, pessoal? Você já escolheu a área, tudo certinho, agora a gente vai partir para a parte de preparo dessa área. A gente sempre tem que observar se a gente tem os maquinários disponíveis na propriedade, ou cooperativas, ou o vizinho tem, entendeu? Isso é muito importante também. De primeiro a gente tem, né, que fazer a gradagem ou a limpagem da área, se tiver muito, né, algum ainda partes, árvores ou algo assim. Então, tipo assim, é necessário ter um trator, ou na sua propriedade ou no vizinho. Então é muito importante a gente sempre estar fazendo esse planejamento antes, né? Eu já sei aonde que eu vou,
né, fazer alugar essa máquina ou pagar a hora para tal pessoa fazer. E o recurso financeiro, né, pessoal? Hoje a implantação da lavoura de café não é barata, né? Os insumos estão muito altos, né? Tá tudo muito caro, a taxa de juros está muito alta também. Recurso próprio ou do crédito rural, né? Hoje a gente tem taxa de crédito rural muito, muito baixa. E é onde a gente tem fazendo investimento que o produtor tem 10 anos para pagar. Então, tipo assim, você vai implantar uma lavoura, você se planejando antes, você consegue, através de um projeto, pegar um crédito e implantar toda a sua lavoura com taxa de 6%, com 3 anos de carência, para você pagar depois com 7 parcelas. Então, hoje a gente tem, tipo assim, antes de querer, é o planejamento. Beleza, né? A gente conseguiu o recurso, tudo certo, agora a gente vai para a irrigação. Pessoal, o que a gente tem de recurso na propriedade, né? A gente tem rio, tem represa, não tem nada, né? Beleza, a gente tem um rio, se atentar à questão ambiental, né? Fazendo a outorga, tudo certinho. Verificar a vazão, se é possível utilizar. E a quantidade que a gente pode utilizar dessa água também, né? Beleza, eu não tenho rio, mas tenho uma represa. Utiliza também. Ah, eu não tenho nada. Pessoal, nada pode impedir a gente de realizar o sonho da gente, a vontade, o querer. Então hoje a gente tem a tecnologia, né, que é poço artesiano e reservatório. Vale salientar também que tem que escolher o tipo de irrigação antes, né, se é goteira, aspersão, microaspersão, que vai depender muito da quantidade de água que você tem e do tipo de energia que você tem na propriedade também. Eu trouxe aqui só um exemplo rápido, né? Vamos supor, o produtor não tem rio, não tem represa, não tem nada. Beleza, vai lá e faz um poço artesiano, 10 metros cúbicos por hora, né? 80 mil litros aí em 8 horas, se você deixar a bomba ligada direto. Aí você faz um reservatório, né? Você não pode, tem como fazer direto do poço para a lavoura, mas o interessante é ter um reservatório. Reservatório de 30 por 20 por 2 é 1.200 metros cúbicos ser armazenado. Isso dá 1.200.000 litros, né? E a gente consegue, pessoal, com essa quantidade de água armazenada e um poço com essa vazão, tá plantando 10 mil plantas, né? Nessas 10 mil plantas, você tem aí 15 dias apenas utilizando a água do reservatório. Então, é uma tecnologia que está aí disponível para a gente usar, e isso a gente fazer cálculo é muito compensativo. E a gente não pode esquecer também, né, que uma planta vai precisar de 4 a 6 litros de água por dia. Então, o planejamento não tem como fugir. É 10 mil litros, qual vai ser o tamanho do reservatório? Eu tenho rio, ou vou fazer poço artesiano? Isso aí a gente vê antes, pessoal, não é depois que plantou, não. E tem a questão aí dos insumos também, né? Primeiro, né, você tem que procurar uma muda de qualidade, fazer o agentamento para a época que você quer plantar. Hoje a gente, né, José, a gente tem praticamente aí plantio o ano todo, mas tem a questão também, até queria que você falasse, da gente plantar na seca e plantar na chuva. Qual a diferença? Bom, no período chuvoso, vocês já devem saber muito bem que teve gente que plantou café em janeiro e perdeu mudas porque não tinha irrigação. Teve um colega nosso que plantou e perdeu 1.000 mudas porque em janeiro não choveu. Ele plantou, a chuva parou. E aí veio chover em abril, né, para o nosso dia de campo, né, para ajudar. Mas isso é normal. Então, não adianta você plantar se a irrigação não tiver já ali no ponto. Então, eu não recomendo plantar café clonal sem a irrigação pronta, porque você não sabe quando é que a chuva vai parar. Ainda mais hoje que as munições são todas, basicamente, a maioria é substrato, né, a retenção de umidade é pouca. Então, temos que fazer já o plantio. E na época da seca, tem que irrigar, de preferência 2 vezes por dia. Então, já planeje o seu conjunto de irrigação para fazer várias irrigações. Você não pode ter muitos. Um dos problemas que eu quero ressaltar aqui do microjet, muita gente gosta do microjet que molha rápido, né? Mas você tem que fazer um monte de setor na roça. Aí você tem que ficar mudando registro, fecha registro, abre registro um monte de vezes. Pensando pela eficiência do uso da água, nós recomendamos o gotejamento, tá? Você não tem perda por evaporação, a mínima perda por evaporação, e você proporciona uma eficiência. Então, plantio na época da seca, sem chance nenhuma, tem que estar com a irrigação ligada. E na época das águas, é recomendado que esteja com a irrigação. Por quê? Senão vai ter perda. E dá para plantar café o ano inteiro, né, Antônio? Dá para plantar café o ano inteiro, tá? Não precisa de pressa. Não, eu vou... Olha o que já presenciei, não foi nenhuma nem 2 vezes, meu povo. Olha, não, é que eu vou plantar aqui, eu não vou nem sulcar, não vou adubar não, porque
eu tenho que plantar agora aqui rápido. Tem que por quê? Por que tem que plantar agora? Quanto tempo o café leva para produzir? 1 ano e meio, 2 anos. Aí você marca as etapas do planejamento do plantio por causa que tem que plantar o café rápido. E depois, gente, nós vamos avançar aqui, a conta é pesada. O Dias falou, né? O ano todo a gente pode plantar, mas é seguir nesse espaço, né? Pessoal, o primeiro insumo, a gente pensando em solo, né? Quando a gente vai plantar uma lavoura, é calcário. Muita gente se preocupa primeiro com 25-20 ou até o super simples, mas não é, pessoal. O primeiro é calcário. A gente sempre tem que estar atento, antes aí, se planejando aí 3, 4 meses antes, fazer análise de solo, ver a quantidade que precisa e tá comprando esse calcário e já fazendo a aplicação, né? Nunca pode esquecer disso. E muitos produtores esquecem, infelizmente. Depois, adubo orgânico, muito importante também hoje para a nossa agricultura, que é a nossa região, principalmente que é a Amazônia, né? Por causa que aqui chove muito, nossa matéria orgânica do solo é muito baixa. Então a gente tem que pensar no adubo orgânico. Aí depois, pessoal, vem o adubo fosfatado, que é o super simples, o MAP, o super triplo, né? Tem as rochas também. Então, tipo assim, a gente tem que estar seguindo essas etapas. E depois tem os produtos também, né, dos herbicidas, a aplicação aí. Então, só me permite fazer uma observação sobre esse tópico aqui, ó. Gente, quando você ouvir alguém recomendando, põe fósforo na base, põe o fósforo lá no fundo. Muitos produtores, né, perguntam pra gente, mas eu não posso colocar depois, eu não posso colocar esse fósforo em cima pela água. Por que que não dá certo? Por que que não funciona? É uma questão química. O fósforo não movimenta no solo, movimenta pouquíssimo no perfil do solo. Ele é quase imóvel. Então, se você colocar todo o seu fósforo na superfície da terra, ele vai atrair as raízes para cima. O sistema radicular das suas plantas vai ficar superficial e aí a vaca foi para o brejo. Não desabola mais. A planta, depois que ela formou um sistema radicular e esse sistema amadureceu, lignificou, ele não corrige mais, nunca mais. Só o dia que você arrancar e plantar de novo. Então não se iluda. Não tem coisas que você possa fazer para melhorar isso depois. Faça o suco mais profundo possível para quebrar o pé de grade, quebrar a área compactada de passagem. Põe o fósforo lá embaixo e o cálcio, de preferência, pode ser via calcário, para que atraia suas raízes para o fundo. Porque senão depois você não dá conta de irrigar o café. Não tem água que dê conta na época da seca, porque o sistema está todo superficial. Pois é, pessoal, é por isso que a gente tem essa sequência, né? É por isso mesmo, a gente não pode deixar fugir de certas coisas. E, como eu estava falando dos produtos, né? A gente tem que estar preparado já. A recomendação hoje de aplicação de herbicida, no máximo até 4 folhas da planta daninha. Então, se você for comprar o produto depois, a planta daninha estiver com 10 folhas, meu amigo, aí a vaca já foi pro brejo. Então, você tem que ter disponível, não adianta. O método de plantio, né? Beleza, a gente já comprou a muda, tem todos os insumos, vamos plantar. A gente vai fazer suco ou fazer cova? Né? Qual que é mais interessante? Pessoal, se a gente for recomendar, a gente recomenda sempre fazer o suco, né? Um dos pontos que a gente tem que ter atenção, que a gente tem que ter maquinários e implementos disponíveis, né, na região, né, o sucador, o trator, e é pouca mão de obra, porque o trator vai fazer praticamente o serviço das pessoas, e a gente tem uma melhor distribuição no suco, a aplicação dos insumos, e proporciona também de cooperação um pouco mais fundo, né? Mas você não precisa deixar também de fazer cova, né? Se você não tem um trator, você pode fazer a cova também. A gente recomenda, né, cova de enxadão não, pessoal, é cova mesmo, né, 40 por 40 por 40 aí, no mínimo, ou fazer, né, através do trator também. Então são etapas que a gente tem que decidir antes, né, a gente tem que se planejar, porque na hora que chegar a muda, você já tem que estar pronto. Na hora que chegar a muda, você vai decidir o que você vai fazer. E aqui a gente tem uma imagem de um suco, onde o produtor, ele fez a gradagem da área total, fez a aplicação de calcário, conforme a recomendação da análise de solo, e fez o suco para fazer o plantio. Aí, o que a gente tem que colocar dentro do suco, né, Josias? Qual é a sequência? Eu trouxe aqui mais ou menos a sequência ideal que a gente deve fazer.
Primeiro, pessoal, muito cuidado com esse rapazinho aqui, tá? Isso aqui aconteceu aqui, nessa propriedade. O Daniel, o Zé, os meninos aí tiveram que fazer a aplicação de borezinho foliar. Por quê? Excesso de calcário é problema. Então, tem que pesar, gente. A densidade do calcário é alta. Você pega um pouquinho, dá meio quilo. Então tem que ser pesado. Não pode ultrapassar a conta que o técnico vai fazer para vocês lá. Mas é nessa sequência. Põe o calcário, põe o adubo orgânico e o adubo fosfatado. Tampa isso tudo e espera pelo menos 20 dias para fazer o plantio. Porque senão você vai perder a muda e vai ter que plantar de novo. E aqui, pessoal, a gente não pode deixar de dizer também que o calcário foi feito em área total, não é só no suco também não. No suco a gente faz mais para servir como nutriente mesmo, né, de cálcio e magnésio. Não é questão de correção de solo. Às vezes o produtor fala, não, vou aplicar só no suco. Mas você não está corrigindo o solo, tem que prestar atenção nisso. Depois a lavoura usa 100% da área, as raízes ocupam tudo. Não adianta fazer só naquela região. Beleza. Antes da gente falar um pouco do plantio, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, né? Daquela primeira imagem ali. E aí, o que é aquilo ali, né? Será que é doença? Será que o cara jogou adubo de mais, de menos? Fusariose, talvez? Então, né? E aí? Aqui também a gente observa, né? A gente vê plantas bonitas, daqui a pouco a gente vê plantas menores, amarelas, né? Aí, beleza, vamos arrancar para a gente ver. Aí, ó, simples. Como é que faz cirurgia para consertar isso aqui? Aqui a gente observa o enovelamento das raízes, né? Onde a raiz, no vez dela descer para baixo, ela subiu para cima. Algum impedimento físico, provavelmente, ou na hora de plantar, aquelas raízes, né, que nem de sacolinha a pessoa não cortou às vezes, ou tipo de pepper pot ou tubete, aquelas raízes excedentes, né, que tem abaixo do substrato, a pessoa foi, apertou, a raiz virou para cima. Então, tipo assim, a atenção tem que ser enorme na hora do plantio também. Não adianta nada você fazer tudo aquilo, né, Josias? Antônio, a gente falou. Isso aqui a gente chama de distúrbio fisiológico. Distúrbio fisiológico não se conserta, tá? Não tem como consertar distúrbio fisiológico. Não tem como você arrancar o pé, consertar a raiz dele e plantar ele de novo. Por isso, essa falha do plantio, ela tem que refazer o plantio. Não tem como recuperar. E a planta, ela começa a mostrar esses sintomas uns 4 a 6 meses após. Então você vê que já foi um período longo, você já perdeu a primeira safra, né? A gente vê muito isso aqui no campo, mais do que vocês imaginam, tá? Meus produtores aqui que a gente visita, de vez em quando a gente acha isso, então por isso que a gente bate tanto nessa tecla, cuidado ao plantio. Aqui umas imagens, né, a gente observando, enovelamento de raiz e o que não deveria ser feito, né, na lavoura, né? A gente observa algumas imagens aí, plantas muito desuniformes, né? Provavelmente essas fotos não é de rolinho não, tá? A gente pegou... Gente, se alguém tiver alguma foto, é só um exemplo, tá? Se for na roça de alguém aí, perdoa nós. A gente tem que trazer da casa, né, Josias? Isso aqui são fotos tiradas por nós, a gente não pega foto de outros não. Beleza. Aí a gente trouxe 10 erros aqui rapidinho, né, de plantio, só pra gente comentar. Primeiro ali, não cortar as raízes enoveladas, né, que nem a da sacolinha. É importantíssimo você cortar, você tem que cortar. De pepper pot e tubete, cortar as raízes excedentes também. Às vezes, se o viverista não cortar, o produtor tem que fazer esse corte, né, Josias? Tem que cortar de todas elas. Porque a raiz, ela tem que estar ali, né, com o substrato, seja ele solo ou substrato mesmo orgânico, comercial, né, tem que estar rente a ele ali, entendeu? Porque se a raiz estiver, não é para ela encostar no solo, ela vira. Plantar sem revolver o solo nas camadas compactadas, que é a questão, por isso que a gente recomenda o suco, né? Além de você estar jogando esses adubo para baixo, sem você estar quebrando ali aquele impedimento do solo. Fazer uma cova pequena ou muito grande, não adianta nada você fazer uma cova de enxadão, pegar uma muda boa, enfiar ela ali dentro e ela não der conta de crescer raiz. Ou muito grande, né? De deixar com bolsas de ar, né, Josias? Também é onde você vai irrigar, a água não vai parar no solo e a muda vai morrer. Não fazer amontoamento de cupim e formigas. Esse ano a gente teve muitos problemas com isso. Praticamente quase todas as lavouras, né, Josias? O pessoal foi plantar, passou uns 15, 20 dias, vai lá um monte de muda morrendo ou sem folha. Então isso aqui, pessoal, a gente vê antes. A gente tem que andar em volta da lavoura,
né, procurar se tem casa de formigas, cupim, e fazer o controle antes, para a gente não estar elevando esse custo de plantio. O nosso plantio tem que ser o mínimo, mais barato possível e mais eficiente possível. Não tirar as bolsas de ar do solo, né, que daí vai ter aquela questão, um solo não vai estar bem, ele não pode estar compactado, mas também não pode estar longe, né, as partículas uma da outra. Não molhar após o plantio, isso aí também é um erro que a gente comete. Plantou, pessoal, tem irrigação montada? Dá uma molhadinha, né, para ficar a planta ali não sentir muito. Fazer a aplicação incorreta de herbicidas. Esse é problema. Esse aqui leva muita muda embora, tá? Esse tá difícil. A gente tem bastante produtos Pode ficar hoje. tranquilo, meus produtores, que eu não vou falar o nome deles não, tá? A gente tem bastante produtos disponíveis, a gente vai falar um pouquinho deles aqui. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Excesso de adubo. Queima também. Queima também. Queima. Por isso, pessoal, que a gente tem que fazer análise, ter análise de solo, procurar um técnico, Josias, na prefeitura e pedir para ele fazer a recomendação correta. Mudas de baixa qualidade, plantar sem irrigação, estar montada. Esse aqui também, fatal. o professor quer plantar e 3, 4 dias só no seco já era. já era. Pessoal, esse aqui, agora a gente tem essa nova tecnologia, né? Não tão nova, mas estamos aí disponível para nós, que é o... Aqui tá os mitos e verdade, a discussão do momento. Isso aqui já gerou muitas brigas aí nas redes sociais, né? O pessoal querendo matar viverista. Cuidado, Antônio. Pessoal, aqui a gente tem 3 imagens, né? A gente está mostrando aqui. Esse aqui é o Biopot, que é uma tecnologia de produção de mudas, né, Josias? Que a gente tem o substrato envolto por um papel bio, que teoricamente é para ser biodegradável, né? Essas aqui são essas fotos foram seguidas pelas minhas colegas que estão estagiando na área, a Eliane e a Juliane. Pessoal, essa aqui é uma lavoura que estava plantada há aproximadamente já 6 meses, tá? 6 meses. Essas mudas, você vê que essa muda aqui já está morta, tá? Eu não sei como é que tá a visão para vocês, mas a gente não tem nenhuma raiz atravessando esse papel. Não tem. A planta só enraizou para baixo. Estavam morrendo. Não tinha sintoma de fusariose. Não foi passado herbicida. E estava perdendo muitas mudas. Esse produtor aqui já tinha replantado aproximadamente 20% da lavoura. Replantar quando a lavoura já está com 6 meses é inviável. E estava tendo muito prejuízo. Então, aconteceu um furdunço muito grande nas redes sociais. O Pepperpot, o Biopot não presta. Acontece que tem 2 marcas de papel no mercado. A Enepot, que é a marca daquele papel que está na mudinha verde ali. Olha, essa muda aqui deve estar com uns 30, 40 dias no máximo. Ela já atravessou tudo as raízes e ela... Quando essa muda vai para 90, 100 dias que ela vai para o campo, aqui você já não vê mais isso que eu posso, você só vê as raízes. Ela atravessa tudo. Essa marca, que eu não me lembro o nome da marca, ela não deixa atravessar. Não vim aqui para falar mal de comerciantes ou de marca essa ou aquela. Nós estamos constatando um fato de campo que nós, como técnicos de campo, percebemos. Com fotos, com análise visual lá no campo. Essa planta não enraiza. Essa que está bonita aqui atrás, ela conseguiu enraizar por baixo, tal, e deu uma volta. Mas uma boa porcentagem não conseguiu, tá? Então é mito dizer que o Biopot não presta. Mas sem saber escolher a marca e observar a muda, porque se ela não estiver atravessada as raízes, ela demora muito para fazer o enraizamento superficial e acarreta problemas no plantio. Então, que nem o Josias falou, né? A gente não está falando mal da tecnologia, mas sim salientando, né? Que é a questão do papel. Beleza, eu vou comprar uma muda, o que eu faço? Vai lá no viveiro, pede para ver uma muda do viveirista, né? Me dá uma muda, deixa eu ver. A raiz, ela tem que estar passando já o papel já dentro do viveiro, né? Que são... Quando você plantar, esse papel praticamente já vai estar na fase final dele, né? Quase a gente vê mudas no viveiro. Essa marca de papel ali, quando chega a muda, vai pro papel e já se decompôs já. Agora essa aqui, pessoal, o viveirista você não tem opção de comprar em outro lugar, você pode comprar também, mas arranca o papel, né? Vai ter um trabalhinho a mais, mas arranca e planta, pra você não ter esse problema de depois estar replantando, porque é muito caro você replantar depois.
Aí aqui a gente observa, né, os planejamentos, né, de clientes da gente. Primeiro, naquela imagem lá, controlar as plantas daninhas, né, ter o suco antes do plantio sem nenhum mato, isso é importantíssimo. Beleza, eu não quero passar veneno. Tem tecnologias também que a gente pode estar adotando, né, que é o macho. E aqui a gente observa, acho que o produtor plantou, na entrelinha tem mato, mas não está avançando sobre o café, e na linha não tem mato. Esse mato da entrelinha, pessoal, a gente não tem assim, um efeito muito grande sobre a planta. Então é interessante a gente ter ele, essa questão de retenção de água, né, proteção do solo. Então esse do meio entre as plantas, é até recomendável a gente ter, se não for uma planta de cobertura, né, como as braquiárias, entre outras, não tem perigo você deixar o mato, só tem que controlar ele. Aí aqui a gente trouxe alguns herbicidas, né, que os produtores têm usado, e a gente tem muita também mito em cima, né, Josias, desses herbicidas, né. Hoje eu acho que um famoso, eles perguntar para todos os produtores, é o Yamato, eu acho que todos conhecem. Mas beleza, qual é a recomendação dele? Como é que vocês estão aplicando ele, né? Pessoal, a gente olhando a bula dele, a gente observa que ele é jato dirigido, entendeu? A aplicação dele é jato dirigido. O que é jato dirigido? Você vai aplicar na onde que ele é recomendado, em cima do alvo que é recomendado, que é a planta daninha. Antônio, vou contar uma história que aconteceu lá na Bolívia, tá? Lá na Bolívia, não, aqui. Gente, aconteceu uma grande propriedade de aplicação de Dual Gold em cima. Ah, mas o pessoal da empresa disse que podia. Aí vai processar a empresa para você ver. O que a empresa vai alegar? Na bula está escrito que é jato dirigido no solo. A bula não disse que era para passar assim. Ah, mas o fulano falou. Aí fica mais subjetivo. Na dúvida, não faça. É tão caro fazer um plantio de café, tá? Pensa agora, nesse caso foram perdidas 400 mil mudas, foi condenado o plantio, sobrou só 30%, era inviável continuar, vai ter que ser refeito, então isso é muito sério, tá? Não recomendo a aplicação de produto sistêmico, a não ser o cletodin na folha do café, nem clorimuron, nem HIT, nem pré-emergente, eu não recomendo, porque em pequena ou em grande escala vai dar uma toxidez e depois é difícil recuperar, tá? Um dos principais motivos que nós quisemos fazer esse momento aqui foi por isso, gente. Tem mais problemas de intoxicação por herbicida nas lavouras jovens do que vocês imaginam. Talvez na sua você tenha visto. Então, vamos tomar cuidado com isso. É muito caro ficar replantando, ficar refazendo. Com esse caso específico aqui, ó. Aqui, gente, são duas agendas que nossos amigos da Emater trouxeram para o sorteio, tá? Daqui a pouco nós vamos sortear junto com os outros. Esse herbicida aqui, ó. Teve um exemplo que foi aplicado antes do plantio. Sencor, já ouviu falar? Sencor? Foi aplicado antes do plantio. Posterior, 15 dias foi feito o plantio. Perda de 100% das plantas. Olha o que a bula fala lá embaixo nas letras miúdas que a gente nunca lê. Limitações de uso. Conseguiram ler? Só lavouras a partir de 4 anos de idade. Então, vamos tomar atenção com o uso dos herbicidas pré-emergente. Então, pessoal, tecnologias que a gente tem disponível no mercado, mas também não pode sair, né, usando de qualquer jeito. Sempre ler as letras miúdas. Então isso aqui, pessoal, é só para alertar mesmo, né, os técnicos, alertar os produtores, e sempre a gente tem que estar observando o que está escrito na bula e nunca fugir dela, né, porque se está na bula, é porque foi testado pela empresa muito, né, muitos testes foi feito antes de disponibilizar para o produtor. Aqui um problema, né, de fitotoxicidez, de herbicida, então cuidar muito. Pessoal, né, que o Dr. Henrique já falou muito bem, né, dos clones hoje a gente já tem resistência, mas sempre é bom a gente prevenir, né, a prevenção e o controle também. Prevenção, sempre fazer o básico bem feito, ele vai prevenir, fazer a calagem, nutrição equilibrada, ferramenta contaminada, você fez agora a poda para poder, né, fazer a colheita.
Pessoal, não utilizar em plantas doentes a mesma ferramenta em plantas sadias. A gente tem observado nas pesquisas que a fusariose está sendo transmitida pela parte aérea da planta, não é pelo solo, nem pela raiz. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Planos resistentes, como o Dr. Henrique já passou para a gente, uma informação importantíssima. Controle, a gente tem biológico, aplicar no suco, tricoderma. A gente pode estar aplicando direto no suco. Químico, foi lançado novo no mercado hoje, o Vanilla da Singenta. Fazer aplicação após a colheita agora, né? Aplicação no solo, ele é um produto sistêmico. Isso aqui eu trouxe essa imagem do Josias, ele vai falar para você o que aconteceu nessa lavoura. Só para a gente fechar aqui agora, já avançamos no nosso horário. Conhece essa lavoura aqui, dona Silene? Quem é esse rapaz feio aqui? Cadê? Tá trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar, né? Gente, isso aqui é a lavoura dos nossos amigos aqui. Sou Moisés e dona Silene. Esse rapaz aqui é o Fernando, o filho deles. Só precisa dessa foto. Essa lavoura eu acompanhei desde antes do plantio, na escolha dos materiais, cumprindo todas essas etapas. Essa foto aqui, nesse dia, essa lavoura estava com 18 meses. Tá? A primeira safra dela, que foi o ano passado, ela bateu 125 sacas por hectare. Tá? E esse ano, a estimativa é entre 150 e 160 sacas por hectare. Essa mesma lavoura. Tá? Então, só para dizer que é possível, basta se desadaptar. E não fica muito mais caro do que já ficaria para fazer meia boca. Tá? Acrescenta um pouquinho aí, um detalhezinho a mais. Então vale a pena a gente tomar cuidado em cada etapa e não pular as etapas. Pessoal, o que a nossa proposta era isso, é trazer coisas práticas mesmo para vocês. Se tiver dúvida, pode estar perguntando para o Josias, para mim. E eu sou o Antônio, né? Eu estou localizado ali na saída de Rolim para Novo Horizonte, ali no viveiro da saída ali. Quem quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, eu vou estar por lá. Tem meu contato também. E a ideia era isso. Muito obrigado pela atenção de todos.